Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos. Tudo bem com você? É bom poder estar aqui mais uma vez para poder gravar mais um conteúdo relevante da Palavra de Deus. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Posto conteúdo toda semana e ative o seu sininho para receber as notificações. Hoje eu quero falar sobre tipos de crente que o maligno não pode tocar. Fique até o final para que você seja enriquecido e abençoado com a palavra de Deus. No livro de 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Que palavra extraordinária! Aqui o apóstolo João, ele está falando sobre a segurança que o cristão tem em Cristo Jesus. Aqui esse versículo é um dos versículos mais usados pelo cristão da atualidade, dentro da linha do triunfalismo. Mas nós temos que entender algumas verdades que está contida neste versículo, que é uma grande revelação extraordinária para você. Entender estes princípios é viver debaixo da blindagem espiritual do Senhor Jesus. É importante observarmos aqui que João ele não está dizendo que o cristão, vivendo de qualquer maneira, ele está guardado e protegido. Ele está estabelecendo aqui princípios normativos da palavra de Deus. Existem duas maneiras que Satanás pode tocar em um crente. Primeiro é pela questão da legalidade. Legalidade é um exemplo na Bíblia sobre legalidade. Foi Adão, quando pecou contra Deus, quando Deus disse que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós podemos observar também um outro princípio que Satanás pode tocar em um crente, é pela permissividade, pela permissão de Deus. Nós temos um exemplo claro na Bíblia, que é o exemplo de Jó, quando Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Mas o primeiro princípio, a primeira questão que temos que observar aqui: que tipo de crente é que Satanás não pode tocar? É o crente que vive em comunhão com Cristo. Observe que no versículo 18 diz assim: sabemos que toda aquela pessoa, todo aquele cristão que vive em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, Satanás não pode tocar, porque ele está guardado e protegido e amparado pela sua proteção. Podemos observar aqui, todo aquele que é nascido de Deus, aqui fala da regeneração, todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, observe, o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Observe, sabemos que todo aquele que é nascido, quem é nascido de Deus? Eu e você é nascido de Deus. Mas nós temos aqui o que de Deus é gerado. Quem é gerado de Deus? Já não é você, já não sou eu, é Jesus. Então aqui nós podemos tirar aqui o primeiro princípio: esteja em comunhão com Jesus, esteja em conexão com Jesus, esteja assim como a videira, como os ramos estão ligados à videira, esteja em Cristo, ligado, como está no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, aquele que mora, aquele que está escondido.
Então, o primeiro princípio para que Satanás não possa lhe tocar é esteja em comunhão, esteja ligado, esteja em relação, esteja em conexão com o Senhor Jesus. O segundo princípio é o que está livre do poder do pecado. Veja que diz aqui a segunda parte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Observe a segunda parte. Não peca. Este mandamento negativo aqui. Não peca. Não quer dizer que o cristão não peca. O cristão aqui quer dizer que aquele que é nascido de Deus não vive sobre o controle, sobre o domínio, sobre o poder, sobre os princípios do pecado. Viver uma cultura do pecado. O pecado tem que ser nas nossas vidas como um acidente. Não pode ser algo como estilo de vida. Não pode ser algo premeditado. Aqui não quer dizer que o cristão ele não peque, é perfeito. Aqui está dizendo que o nascido de Deus não vive dominado pelo pecado. Porque todo aquele que vive pela prática do pecado está escravizado por Satanás. E João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, quem está? O diabo não pode tocar em quem está em comunhão com Jesus. E o diabo não pode tocar em quem está livre do pecado. Porque o pecado fortalece a morte. No pecado opera o poder da morte. O pecado fortalece Satanás. Mas a santidade, a santificação fortalece o cristão na caminhada da vida cristã. E aqui eu já passo para o terceiro princípio. Que tipo de crente Satanás não pode tocar? É todo aquele que vai no culto? É todo aquele que bate cartão todo domingo? É todo aquele que canta no coral? Não, senhor. Alto lá. É aquele que cumpre os princípios da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Satanás quer que você pule esse vídeo. Mas se você já gostou desse conteúdo, já dá o seu like. Me ajude a levar mais à frente este conteúdo. Em nome de Jesus, já dê o seu like e me ajude aí. Dê muitos likes como um sinônimo de glória para o Senhor Jesus. E agora, partindo para o terceiro princípio, o que se separa do mundo. Primeiro, é o que está em comunhão. Segundo, o que está livre do poder do pecado. E terceiro, o que se separa do mundo. Na primeira epístola, no capítulo 2 de João, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está naquele que está em comunhão com o mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que fez Eva pecar junto com Adão foi a concupiscência da carne, foi a concupiscência dos olhos, foi a soberba da vida. Então observe, no versículo 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Quem está, olha a diferença, olha o contraste muito grande. Aquele que anda em santidade está com Cristo. Aquele que está em comunhão está com Cristo. E o maligno não pode tocar. Mas aquele que está em comunhão com o mundo está na mão do maligno. A palavra que sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno. Esse princípio aqui é estar
deitado nos braços do maligno. No original grego denota que está descansado, está deitado, está amparado nos braços do maligno. E que lugar mais terrível, mais caótico para se descansar. Nós devemos descansar em Jesus, mas o mundo descansa, o mundo está amparado, o mundo está esperando no maligno. Veja que palavra extraordinária. Vamos guardar o princípio da palavra de Deus para estarmos em Jesus. Tocar aqui tem a ver com o quê? O que significa o maligno tocar uma pessoa? Tem a ver com tocar no orgulho, tocar com a soberba, tocar com os desejos da carne, tocar com uma enfermidade constantemente, tocar nos vícios. O que significa o termo tocar? Tocar tem a ver com estar sendo controlado, sendo aprisionado, sendo acorrentado por Satanás. E o Senhor já nos libertou. E uma vez que nós somos libertos, estamos livres do poder do pecado. O mundo está no maligno. Existem 3 palavras que denotam o mundo. Primeiro, o mundo natural, o mundo cósmico, o mundo que Deus criou. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Esse mundo natural, esse mundo cósmico pertence ao Senhor Jesus. A terceira palavra que denota mundo é mundo humano, ser humano. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mundo, ser humano, mundo eu, mundo você. Terceira palavra que denota mundo é o mundo sistêmico, o mundo espiritual, que é regido, controlado, guardado, que é manipulado por Satanás. E quem está cego, quem está no mundo, como está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja a luz do Evangelho e resplandeça nele a glória de Cristo Jesus. Então, quem está no mundo está controlado por Satanás. Quem vive pelos ditames, pelo sistema do mundo. Tanto a gente viu o diabo operando na política, na cultura, na arte, nas músicas, e nós temos que estar guardado do mundo. Quem é que Satanás não pode tocar? Vou repetir para você memorizar. Novamente, quero repetir, se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, porque você será ricamente abençoado. Aqui é teologia sem enrolação. Aqui é Bíblia sem enrolação. Se você quer ser abençoado, se inscreva neste canal. Já curte, dá o seu like, compartilha para mais pessoas, para que Deus continue abençoando outras pessoas, em nome de Jesus. Então, quem vive em comunhão com Cristo, esse o diabo não pode tocar. O que está livre do poder do pecado, assim como Daniel na Babilônia, o diabo não pode tocar. O que se separa do mundo, Satanás não pode tocar. Porque onde Satanás vai procurar ele? Ele vai estar na presença de Deus. E na presença de Deus, o diabo não pode permanecer. Só o cristão que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu quero orar por você. Amado e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, preguei mais uma vez a sua palavra. Eu quero estar abençoando este meu irmão, este meu amigo, para que receba a palavra de Deus e que conheça esses princípios que manterão a sua casa, a sua vida, os seus negócios, amparado, guardado e protegido. Seja enriquecido e abençoado neste dia, em nome de Jesus. Amém.